Então, começando com a minha história, cara, meu começo foi bem difícil, né? Minha infância, ela tive muita dificuldade financeira, né? Eu nasci numa comunidade bem pobre mesmo, assim, e não tinha nada, assim, né? Passei muita dificuldade mesmo, assim, um nível muito alto de dificuldade, tipo, fui bem no fundo mesmo, sabe? E aí era tudo muito difícil, né? Então, na infância, assim, eu não tinha muita perspectiva de nada, assim, né? Então, só tinha, a única coisa que eu tinha era a minha imaginação, né? E o que eu lembro, né, trazendo para hoje, assim, como eu cheguei na minha área, que quando eu era criança eu gostava muito de desenhar, né? Era a única coisa que eu conseguia fazer, né? Era o único brinquedo que eu tinha, na verdade. Eu não tive nenhum brinquedo, né? Então, até meus 25 anos foi bem difícil, assim, a vida, né? Financeira, principalmente. Então, então, eu tive que ir correndo atrás da forma que eu conseguia, né? Eu sempre pensava, sempre ficava pensando o que eu preciso fazer para poder melhorar a minha vida, né? E, e como eu não tinha. Era muito difícil, porque até acesso à informação não tinha, né? Então, na escola, eu estudava em escola pública, né? Então, muitas vezes eu nem material tinha para ir para a escola, né? Não tinha caderno, não tinha caneta, não tinha nada, né? Então, meio que eu ia para a escola até a quarta série, meio que eu ia meio que cambaleando, assim, né? Então, eu não consegui estudar muito bem na escola, né? Então, eu acabei repetindo 3 vezes a quinta série, Nossa. porque eu não tinha nem. Eu fui barrado, teve um dia que fui barrado de entrar na escola porque eu não tinha caderno para entrar, sabe? Eu entrando sem caderno, sem nada, assim. Então foi bem complicada mesmo a vida, sabe? Aí eu acabei parando de estudar na quinta série, né, depois de repetir 3 vezes, né, eu acabei desistindo. E aí, aí eu fui trabalhar e tal com o que eu achava de trabalho, né? Então eu trabalhei em fábrica, Desculpa em interromper. ajudante, Você tinha quantos mas, anos quando você começou a trabalhar? cara, eu devia ter uns 16 anos, por aí, 15, 16 anos, né? É, desde os 11 eu lembro que eu sempre já fazia alguma coisinha ou outra assim, né? Que precisava, mas eu acho que comecei a trabalhar mesmo no mercado informal, assim, nada que aparecia, né? Acho que foi com uns 15 anos, 15, 16 anos. Aí eu fui trabalhar em fábrica, fui trabalhar em restaurante, lavando prato, lavando banheiro, fazendo faxina. Então, o que aparecia, eu ia fazendo, né? E, e aí, e sempre pensando, né? Sempre pensando nessa coisa de mudar a minha vida, né? E buscar um sonho que eu tinha, que era trabalhar com animação, né? Porque até então não tinha muito bem definido, na minha infância, começo da adolescência, não tinha muito bem definido o que eu ia fazer, né? Até porque eu não tinha acesso à informação para saber que existia computação gráfica, existia animação, que dava para trabalhar com isso no Brasil, Uhum. né? Então, eu tinha pouquíssima informação, mas essa pouca informação foi meio que me guiando, assim. Então, depois de um tempo, eu gostava muito de desenhar, né? Aí eu comecei a ver computação também, né? Foi uma coisa que me fascinou quando eu comecei a ver coisas sobre computação. Eu lembro que eu tinha uma enciclopédia em casa, é, bem antiga, assim, bem velha, e o último capítulo da enciclopédia falava sobre programação, e aquilo me chamou a atenção. Então aquilo ficou no meu radar, assim. Aí foi passando o tempo, eu não tinha dinheiro para comprar computador, né? Na verdade, eu comprei um computador quando eu trabalhei numa fábrica, acho que eu tinha uns 17 anos. Trabalhei numa fábrica, fui mandado embora e recebi, sei lá, R$ 1.000 de indenização, né? E aí, desses R$ 1.000, eu peguei 400 e comprei um computador usado. Então, por R$ 400, você já deve imaginar que não deve ter sido um
computador muito bom. É, Então, quando eu comprei esse computador, eu imaginava que eu ia conseguir fazer animação, tal, tudo isso, mas impossível. Assim. O computador era muito fraco mesmo. Né? Então, eu acabei aproveitando, como eu não sabia nada de computação, também acabei aproveitando para aprender outras coisas. Né? Comecei a aprender programação, por exemplo, né? Que é o que eu faço hoje. Né? Então, então eu fui meio que aproveitando o que dava para aproveitar, saca? Nessa fase, né? Mas ainda assim não trabalhando na área, né? Eu demorei mais ou menos, desde que eu comecei a estudar, né, computação gráfica e programação, eu demorei, eu acho que uns 10 anos mais ou menos, para poder começar a trabalhar. Até então eu só fazia trabalho, qualquer trabalho, assim. ah, E aí eu comecei a estudar programação, né, com esse computador ruim, né, era um 486, né, bem ruim mesmo, nossa, assim. bem velho esse daí. Acho que você nunca nem deve ter visto esse computador. Não, não, nunca nem vi. Então, era bem ruim mesmo, bem fraco. Já na época já era fraco, assim, então era muito. Hoje é impraticável. E aí eu não consegui instalar nenhum software, nada de computação gráfica, mas continuei estudando, né? Aí teve uma época que, na época da Marta, a Marta Suplicy, ela fez um programa que chamava Telecentro. Tinha uns lugares assim na periferia que você conseguia acessar a internet, né? De graça. E aí eu ia lá com um disquetezinho, né? E entrava na internet, pesquisava um monte de coisa sobre computação gráfica. Inclusive, a minha primeira pesquisa na internet foi sobre computação gráfica. E aí eu pesquisava as coisas e ia colocando no disquete, chegava em casa e lia tudo que eu tinha baixado, né? Então, a minha forma de estudar era assim, né? Eu não tinha dinheiro para pagar curso, também na época nem tinha curso, se Uhum. tinha era muito caro também, É, era muito só longe, recentemente né? que começou a ter uns cursos. Há muitos anos Exatamente, atrás eu exatamente. queria fazer um curso de games. Eu tinha acho que 10 anos. Eu tinha feito uma aula experimental. Só que aí eu não pude fazer porque a escola era muito cara. Tipo, hoje em dia tá mais fácil você fazer um curso de programação games, ainda mais com a questão online. Mas, Sim. uma pergunta, o- teve alguém, uma pessoa específica ou não sei, alguma algum programa de TV que te inspirou a seguir nessa área de desenho e programação? Cara, eu sempre via sempre fui muito notívago, né? Eu sempre fiquei acordado à noite, assim, eu sempre gostei mais de ficar acordado à noite. Então eu ficava vendo programa de TV à noite. Então eu lembro de um programa que chamava Zoom na Cultura. Era um programa sobre cinema, né? E nesse programa sempre passavam alguns curtas de animação, principalmente na época do Animamundi. Vocês já ouviram falar no Animamundi, que é um festival de animação que tem aqui Ah, conheço no sim, Brasil. conheço. E aí eu sempre via, né, esse programa, mesmo quando não falava de animação, também falava de computação gráfica, de efeitos especiais, né, tá tudo interligado, né. E aí eu acho que foi as primeiras coisas que eu comecei a ver que me chamou a atenção. Mas antes disso, eu já via coisas, né, já via efeitos especiais em filme, animação mesmo, né, animação 3D, isso já me chamava a atenção. O game, por exemplo, é uma coisa que me chamava muita atenção, assim, como que era feito os jogos, né? Então, tá tudo ali, né? E computação gráfica envolve tudo isso, né? Game, cinema, animação, desenho animado, então tá tudo ali. Né? Então, meio que eu não foquei em nada, né? Eu via, né? Eu gostava de tudo aquilo, né? Mas não cheguei a focar em nada, assim. Então, a única coisa que eu sabia era que eu queria trabalhar com computação gráfica. Né? Quando eu defini que queria trabalhar com computação gráfica, porque no começo mesmo, quando eu era criança, eu queria ser desenhista, né? Queria trabalhar com quadrinhos, né?
Então, eu não sabia muito o que dava para fazer com o desenho, na verdade. E aí acabou que ao longo dos anos, né, como eu tinha esse conhecimento de programação também, eu fui meio que unindo os dois, né? Então, na área, mesmo quando eu comecei a trabalhar há 12 anos, 15 anos atrás, eu comecei como artista, né, como artista 3D, fazendo modelagem, um pouco de animação, um pouco de rig, de rendering, fazer um pouco de tudo, né? Porque assim, eu estudei tudo, né? Enquanto eu estudava, eu queria aprender tudo, ver tudo, né? Todos os setores de uma animação, né? Então, eu acabei me transformando num generalista mais do que um artista específico, né? Porque eu gostava de arte, mas eu também gostava da parte técnica, né? Então, eu meio que sou um híbrido, assim, eu sou um profissional meio híbrido, assim, eu não sou nem artista e nem só programador. Hoje eu trabalho mais com programação do que com arte, né? É, aqui no Brasil. Mas eu trabalho com arte, né? O final é arte, né? Então, hoje eu sou diretor técnico, eu desenvolvo ferramentas para os animadores, para os modeladores, meio que direciona a galera como ela vai trabalhar tecnicamente e desenvolve ferramentas para que elas consigam trabalhar de forma paralela e mais otimizada também. Uhum. Então, acabou que, e quando eu comecei a estudar programação, as primeiras coisas que eu comecei a ver dentro de programação foi game, né? Então, isso antes de trabalhar, né? Mas eu nunca pensei que seria possível trabalhar com game, né? E acabou que eu comecei na área como artista, né? Fazendo modelagem, animação, textura, né? E aí, em pouco tempo, eu já fui migrando para a parte técnica, né? Que é programação, né? Programação dentro da computação gráfica. Né? Então, aí eu acabei entrando numa produtora, né? Que Aí meio que nisso. eu não sabia, eu também não sabia que existia isso, né? Dava para trabalhar com programação dentro da área de animação, né? Meio que eu fui descobrindo assim. Nisso você já tinha quantos anos quando entrou nessa produtora? Quando eu entrei, eu tinha, acredito eu que eu tinha uns 25, 26 anos. Né? A primeira produtora que eu entrei, na verdade, foi em 2008. Vou fazer as contas aqui. 12 anos atrás. 2008, Você tá com isso. 38, 36, 26 anos. Exatamente. Isso é bom de matemática. Eu sou ruim de matemática de cabeça, Não. assim. Mas eu tinha 26 anos quando entrei na primeira produtora de. Inclusive, eu nem contei a história de como eu comecei a trabalhar na área. Né? Mas eu tinha 26 anos e nessa produtora eu comecei a trabalhar com software. Foi o primeiro software que eu comecei a estudar, que foi o 3D Max. Né? E eu não curti trabalhar com esse software. Aí eu saí, depois de 1 ano e meio, eu saí dessa produtora e decidi ficar em casa. Eu juntei uma graninha, né? Eu decidi ficar em casa por um tempo estudando um pouco mais, né? Só que aí eu fui estudar um outro software, que chama Maya. E aí nunca mais eu abri o Max, né? E até hoje eu trabalho com Maya. É, E o Maia. depois dessa. Desculpa. Pode falar, pode falar. Ano passado eu fiz um curso de game design, aí eu aprendi um Uhum, pouco de tudo lá. Aí quando a gente no módulo do meu curso a gente aprendeu animação 3D, aí a gente usou o Maya. uhum. Aí, meu, Maya. o Maya é bem simples de usar. Aí depois eu fui dar uma olhada no Blender e senti uma diferença bem grande entre a facilidade de usar os Você dois achou, softwares, mas você achou o Blender mais complexo ou mais fácil que o Maya? eu achei um pouco mais complexo em questão de layout e facilidade de encontrar as ferramentas. Hoje É, o Blender ele tem um layout de que você pode meio que deixar ele muito parecido com o Maya, né? é, Então já ajuda bastante. sim, sim. Já ajuda bastante. Mas ainda assim o Blender ele é um pouco diferentão, É, assim.
Tipo, Ele não é muito dentro dos padrões, mas está muito melhor do que na minha época era muito pior, assim, Blender. Eu cheguei a estudar um pouco de Blender também no começo, mas na época era muito ruim mesmo, assim. Hoje ele é um software muito bom, né? uhum, Blender. Mas profissionalmente o que é usado mesmo é Maya e não tem muito como fugir, né? Mesmo que a gente queira usar um software grátis, né? Achar legal ter um software grátis, mas não tem como, porque a galera estuda softwares profissionais, né? Então, não que o Blender não seja profissional também, mas não tem como, uma produtora, por exemplo, que vai contratar, ela não vai encontrar gente de Blender para trabalhar com Blender. A maioria vai ser Maya, Max, Houdini, então não tem muito como fugir, né, uhum, para um software grátis como o Blender. Mas eu acho que para quem começa a estudar, eu acho que o Blender é um bom começo, porque também não foge tanto, né? Não foge tanto, assim, né? Os softwares não são tão diferentes, assim, né? O conceito básico do 3D, ele é igual para todos, né? Então, você vai, no máximo, você vai ter que se acostumar um pouco mais com os hotkeys, com, com layout e uhum, tal, mas geralmente se você aprender, se você dominar um software 3D, você vai conseguir trabalhar com outros softwares tranquilamente. uhum. E, Então eu comecei com. Aí nessa época eu saí das produtoras, eu fiquei estudando Maia e me especializei em Maia. Eu me especializei tanto que eu até comecei a desenvolver plugins para o Maia. E foi aí que eu comecei a visualizar mais a área de desenvolvimento. Aí eu entrei numa produtora que estava fazendo um curto. Eu dei muita sorte nessa época, porque eu fiquei 3 meses nessa produtora, porque lá eu encontrei os caras muito fodas. Assim. Os caras que eu admirava na área estavam lá, tá ligado? Nesse projeto. Então foi muito legal, foi meio bizarro, assim, né? Porque tipo, eu cheguei num lugar assim, então os caras mais fodas que eu estava na área estavam lá. Assim. Então foi bem legal. Assim, foram 3 meses só que eu trabalhei nesse projeto, mas a partir do momento que eu entrei, né, nessa produtora, eu nunca mais parei de trabalhar. Né? Que era uma coisa que acontecia muito antes, né? Quando eu trabalhava com outros trabalhos informais, eu sempre, vira e mexe, eu estava desempregado. Depois que eu entrei, né, na área que eu queria mesmo, nunca mais parei de trabalhar. Então, a partir dessa produtora, eu fiz esse freela de 3 meses, eu fui indicado para outra produtora e fiquei 1 ano e meio nessa produtora, que é a Mono, né? E 1 ano e meio lá, comecei lá como artista, eu saí de lá como diretor técnico para ir para a Vetor Zero, que era o meu sonho, assim, o sonho da minha vida profissional era trabalhar na Vetor Zero, né? E porque era a maior da América Latina, fazia os trabalhos mais legais. Não sei se você já ouviu falar da Vetor Zero. já ouvi de nome em alguns lugares, mas nunca pesquisei muito a fundo sobre a produtora. Depois você dá uma olhada no site, mas ela sempre fez filme para publicidade, né? Então sempre tinha coisa na TV que eles fizeram, animação. Isso foi uma coisa que me inspirou bastante também, né? Antes de entrar na área, ver essas animações dos comerciais. Então isso me inspirava muito e transformou num sonho mesmo trabalhar lá. Né? E o engraçado é que eu nunca entreguei nenhum material lá. Né? Foram eles que me chamaram. Né? Então, inclusive tem uma história bem interessante, porque quando eu fui, a primeira vez que eu fui procurar emprego na área, eu não sabia, né? Eu não sabia como fazer para chegar nas produtoras, o que eu precisava fazer, enfim, eu não tinha ideia, né, do que fazer. E aí eu peguei e gravei 7 CDs, 7 ou 8 CDs, eu não lembro, com alguns trabalhos pessoais que eu tinha feito durante os meus estudos, né? De modelagem, render 3D, personagens e tal. E aí eu gravei nesses CDs. Inclusive, eu estava tão mal financeiramente na época que um CD, eu pedi dinheiro para comprar emprestado para um amigo meu para comprar os CDs, né? E para pegar a condução, inclusive. Eu não tinha dinheiro mesmo, Nossa. assim. Então, nesse dia eu fui
entregar, né, os CDs nas produtoras, eu peguei num fórum lá, o endereço de algumas produtoras e fui entregar. Né? E aí, esse dia eu andei o dia inteiro, assim, acho que das 8 da manhã até 6 da tarde, assim, porque eu não podia gastar dinheiro, né, com condução, então eu ia andando. Então, meio que as produtoras nem me receberam, assim, tipo, nem, tipo, foi bem frustrante esse Nossa. dia, inclusive. E aí sobrou a Vetor Zero, né, para entregar, que eu não achei o endereço. Aí sobrou um CD na minha mão. E aí eu fui para casa e tal, bem frustrado, assim, porque foi bem ruim, assim, as produtoras não me receberam, não, esse cara aqui, tá, tipo, enfim, eu acho que nem viram, né, nem viram meu portfólio e tal. Mas aí teve uma produtora, que foi essa primeira que eu falei que eu trabalhei, eu não gostei muito da experiência por ser Max e tal, eles acabaram que me chamaram, né? Mas aí, anos depois, coincidentemente, a Vetor me chamou, né? Para trabalhar e foi muito legal, assim, foi um dia muito legal na minha vida, assim. Nossa. Sabe aquela cena do... Não sei se você já assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Nossa, Tem esse uma tá na minha cena lista faz tempo. Mas é. Então, tem uma cena que quando ele consegue lá Peraí. atingir o objetivo dele. Spoilers, alert pra quem tá vendo a gente. Vou colocar aqui até onde você pode pular o vídeo. Tá, pode falar agora. Sim. Você pode cortar se quiser. Apesar que é um filme meio antigo já, né? Provavelmente as pessoas já Ah, é viram. Né? A verdade. maioria das pessoas já viram. Né? Então, não tem tanto problema de spoiler. Mas tem uma cena que é. Ele tá lá na. Ele atinge o objetivo dele, que é conseguir entrar na agência, né? Na agência financeira lá. E aí ele sai de lá, tipo, vibrando, assim, sabe? Ele sai na rua vibrando muito, assim. E foi essa sensação que eu senti quando eu entrei na Vetor, assim. Era realmente meu sonho, né? Trabalhar na Vetor Zero, assim. E aí eu fiquei lá, acho que foi a produtora que eu mais tempo trabalhei, assim. Lá por quase 4 anos, assim. Foi muito bom, assim, porque eu aprendi muito, assim. Eu cresci muito como profissional lá. Uau. Então, fiquei lá durante quase 4 anos, né? E eu fui para lá para trabalhar num setor chamado R&D, que é um setor de pesquisa e desenvolvimento, que é onde se desenvolve pipeline, software, como a galera vai trabalhar, né? Softwares que a galera vai usar para poder fazer todo o fluxo da produção de animação acontecer. Aí depois dessa produtora, da Vitor Zero, eu fui trabalhar numa produtora de games chamada TFG, que hoje eles mudaram o nome, né? Agora é Wildlife. Foi bem legal também, porque game era uma coisa que sempre eu queria trabalhar. Eu nunca fui muito gamer, né? Eu joguei bastante na minha infância, assim, e, mas nunca fui muito gamer, assim, né? Apesar de gostar bastante, achar legal, eu nunca joguei muito, assim. Depois que comecei a estudar, eu parei de jogar, né? Porque eu ficava muito focado em estudar, né? Eu estudei muito, assim. Eu estava, tipo, 12 horas estudando. Então, praticamente eu só pensava nisso, assim, só em computação gráfica Nossa. durante 20 anos, tá? Desde os 16, né? 16 até. Eu acho que eu dei uma desacelerada agora, assim. É uma área também que você precisa É, estudar, né? tipo, Sempre constante precisa estar se atualização, atualizando. mudança no mercado. Então, sempre estudando, né? Então, na época, antes de entrar na área, eu só pensava em computação gráfica. Assim. Então, eu não jogava, não fazia quase nada, assim, só estudava. Quando eu decidi mesmo que era isso que eu queria, né? Então, aí depois da Vetor eu fui para a Wildlife, né? Que é de games. Lá eles fazem jogos mobile. É, assim, é uma empresa que ninguém conhece muito bem, assim, mas é uma empresa gigantesca. Assim. É uma das 10 maiores empresas de games mobile do mundo. Até a gente
Eu já É, instalei um dos jogos deles e eu não sabia que era deles. qual que é o O, jogo? o jogo do Sniper, que Sniper em 3. 3D. É, Sniper. Eu trabalhei nesse jogo também. É, e é uma empresa bem legal, assim. Só que assim, é muito um ambiente mais para, não sei, acho que para gente jovem, assim, porque ele é muito exigido de você, assim, tem uma pressão muito grande, assim. Então, não, foi legal porque eu queria aprender, né? Queria ter experiência na área de games. Então, eu aprendi muita coisa, assim, foi muito bom. Mas eu acabei saindo também por outros objetivos, nem foi muito por conta de ser game e tal, mas eu já estava pensando em outras coisas, pensando um pouco mais na minha vida financeira também, que precisava dar um jeito, né? Melhorar. Aí eu acabei saindo da produtora. Né? E aí, depois que eu saí da produtora de games, da Wildlife, eu fiquei 8 meses de freela. Aí eu trabalhei de freela para várias produtoras, até que fui convidado para trabalhar numa produtora de Nova York, de animação também. E aí tô lá até hoje, né? Faz 2 anos e pouco. Caraca. E hoje eu sou diretor técnico, né, dessa produtora e pipeline TD, né? No caso, eu faço o que eu sempre fiz nas outras produtoras também, que é desenvolver ferramentas, né? Direcionar tecnicamente os profissionais, enfim. É um pouco mais complexo, não dá para explicar assim numa entrevista, mas é o que eu gosto de fazer. Nossa. Mas, meu, foi muito, foi muito surreal até assim sair de um lugar de pobreza extrema, né, de miséria extrema e chegar num lugar legal assim, né, de um lugar profissional que eu não conseguia visualizar na minha mente, apesar de estar estudando ali, eu não conseguia muito visualizar, sabe? Eu sabia que eu tinha capacidade, né, de de fazer o que era preciso, né? Mas eu não sabia que eu ia conseguir trabalhar, ser respeitado na área. Então foi bem surreal, assim. Depois que eu entrei na área, minha vida mudou muito, assim. Principalmente enfim, tudo, né? Tudo muda, porque você tá. A, a minha autoestima, por exemplo, era arregaçada, assim, né? Antes de entrar na área. Né? Então, trabalhar numa coisa que você gosta vai melhorando a sua autoestima. Então, mudou muito, né? Eu sou praticamente outra pessoa. Caraca, mano, que. Tá, vou falar isso. Que puta trajetória foda, mano. Só digo isso. Não, Tipo. é bem legal. Eu tenho bastante orgulho, cara. Eu tenho bastante orgulho que eu consegui construir. Né? Aham. Então, eu acho que é possível, sabe? Eu não sou muito do tipo de pessoa que fala muito de meritocracia, sabe? Que se você não conseguiu é porque você não mereceu e tal. Ou se você é pobre, você não consegue porque você não se esforça. Não, não é isso. Mas eu acho que existe uma possibilidade, sabe? Eu acho que tem um caminho, sabe? Eu acho que todo mundo, assim, que está na situação que eu tive um dia, e às vezes nem tanto na situação tão ruim como eu estava, mas às vezes até sem muita direção, né? Meio sem saber se vai conseguir, se não vai. Eu acho que é possível, sabe? É meio coisa de filme da Disney, é isso, você precisa seguir os seus Seguir seu sonhos e sonho. tal, mas eu acho que é a minha vida, saca? Eu não nego, sabe? Então, se eu puder falar para qualquer pessoa assim, eu falo, meu, vai atrás do que você quer, porque é possível sim, sabe? Uhum. Eu não falei também, eu falo de game, né? Ah, não, tudo Depois bem. que eu saí dessa produtora de game, eu juntei com um amigo meu também para fazer um projeto de game. Então a gente ficou 1 ano e meio trabalhando
nosso, assim, de game, para testar o mercado, eu tinha até te falado, Você né? chegou a comentar um pouco no WhatsApp. Foi um joguinho, né? A gente fez meio que para testar o mercado e tal, mas não vingou, assim, né? A gente finalizou o game, né? Foi legalzinho até, mas não deu muito certo, porque é muito difícil hoje você conseguir. Tem muita gente fazendo game, né? Então, principalmente na área, no mobile, né? A competição é muito grande, assim. Então, para você, felizmente, né? Não sei se é infelizmente ou felizmente, mas para você conseguir, ou você tem que fazer um negócio que viraliza muito forte, assim, né? Ou você tem que colocar muita grana para poder fazer o jogo aparecer na loja, chegar nas pessoas. Né? Então tem que gastar uma grana. Assim. Então era uma grana que a gente não queria gastar. Assim. Então acabou que. Mas foi legal a experiência. Assim, né? Ter um projeto pessoal foi muito bom. Assim, né? E foi legal. Esse meu amigo ele conseguiu entrar numa produtora bem legal na Europa, de games também. Então foi legal, assim, valeu a pena fazer. Assim. Sem contar que a gente aprendeu muito. Assim, né? E um dia eu ainda quero voltar a fazer game, mais por uma questão, fazer coisas pessoais, assim, sabe? Sem muita pretensão de dar certo ou não. Fazer coisas autorais e meio que sem muita pretensão de ganhar dinheiro com isso. Nossa, games é, tipo, a área que eu quero entrar é na área de games mesmo. Tipo, fazendo jogos, aí, tipo, eu fico um pouco ansioso porque eu já entrevistei dois caras. Eu gosto de conversar com a galera que já tá nessa área, pra ter uma ideia de como funciona o É mercado e importante. tudo. Aí, tipo, às vezes bate uma ansiedade porque eu descobri que eu quero fazer game. Eu descobri que eu queria fazer games mais ou menos ano passado, retrasado. Tipo, eu olhei e falei, mano, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Aí eu fui dar uma pesquisada. Uhum. Aí. É muito doido, porque às vezes me sinto intimidado porque tem muita gente mesmo, como você falou, fazendo jogos. E, tipo, a diferença de games com outros mercados é que você, não é mercado local. Tipo, se você vai lançar um jogo, você tem que ter consciência que você vai estar competindo contra os caras grandes também, tipo, as empresas O mundo grandes. inteiro, exatamente. E, ti- E é no mundo inteiro. e, tipo, às vezes isso me assusta, mas eu também entendo que não é um caminho fácil. Que qualquer caminho, na verdade, que você. A vida, no geral, não é fácil. Você tem que trabalhar duro pra querer você querer estar naquele lugar. Independente de qual hora você siga. E, cara, falando nesse negócio de vidas, trabalhar duro, qual é a sua opinião sobre, vai, faculdade, em são, essas coisas de entrar numa área de tecnologia, ou do que ficam dizendo, faz faculdade que você consegue um emprego de boa, entre aspas. Eu vou ser bem sincero com você, né? Vai. De acordo com o meu ponto de vista, né, eu parei na quinta série praticamente. Né? Então, faculdade é uma coisa que não me fez falta, sabe? E na área, assim, posso dizer com certeza, na área de games, na área de computação gráfica, eles não querem saber muito se você fez faculdade ou não. Assim, né? O que eles querem saber é o que você consegue fazer. Né? Você, se você, eu não sei qual área que você está buscando, se é a área de engenharia, de programação ou de arte, né? Mas se você quer, você já sabe qual que Tô é? descobrindo. Tipo, na parte artística, assim, antes eu desenhava quando era criança, aí eu dei uma parada, eu parei uns anos, aí foi mais porque eu fui mudando meus interesses. Tipo, eu curto muito escrever, fazer storytelling, bolar histórias, tipo, o que eu quero fazer no futuro, o que eu tenho de sonho pra fazer em games é criar jogos que criem histórias que cativem as pessoas. Tipo, games marcaram muito
sempre me marca até hoje, mas me marcaram muito quando eu era moleque. Tipo, eu costumava jogar Zelda, Mario Galaxy, esses jogos aí. Aí, O último jogo que eu joguei foi Zelda, Ocarina of Time. Eu joguei de verdade, assim, na época de adolescente. Nossa, Ocarina of Time. Faz 64, né? Bem 64. novo que lançou. Pera. Não Não, não é da é. sua Tipo. época também. Como se diz? Eu sou. Sei lá, eu esqueci qual. Eu sou alguma geração aí que eu esqueci a letra. Acho que é Z. Acho que eu Z? sou Eu acho que geração você é Z, da sim. geração Z, né? Uhum. Hum. Ahn, Pera, deu um branco aqui que eu ia falar. Ah, Você falou que você gosta de deixa eu. desenhar, fazer É verdade. Você storytelling. tinha perguntado a área que eu queria entrar. Bom, como eu Uhum, não manjo muito da parte artística, eu tô focando em aprender a parte de programação. Então, tipo, eu sei fazer umas coisinhas uhum, básicas no C Sharp, na Unity. No curso de games que eu fiz ano passado, eu mexi na Unreal uhum, Engine, mas eu usei mais Blueprint, não aprendi C++. E, tipo, uhum. é isso. Eu quero ser o cara mais que trabalha com roteiro de games, mas eu também eu também tô pensando em estudar mais a parte artística para ter um conhecimento básico, porque aqui no Brasil você tem as empresas Uhum. buscam muito pessoas generalistas, tipo, porque o mercado de games aqui no Brasil não Exatamente. tá tão, como é que se diz? Não tá tão forte quanto, vai, Europa, Ásia ou Estados Unidos. São bem poucas as empresas, né, que você tem aqui no Brasil para trabalhar. Né? E a maior é a Wildlife que faz jogos para celular. Né? Então não tem também uma exigência muito grande, assim, igual você, se você quiser trabalhar na Blizzard, por exemplo. Não é outra coisa. Né? Mas eu acho que você é novo, né? Eu acho que o ideal é você dar uma olhada em tudo mesmo, assim, passar por programação, ver arte, ver tudo e ver o que você sente mais tesão de fazer. Né? Se é storytelling, foca em estudar storytelling. Né? Script, roteiro, e, e aí você vai ter um caminho, né? Tendo isso, você vai ter um caminho. Você já sabe mais ou menos que tipo de jogo que você vai trabalhar. Mobile, por exemplo, já não vai ser, porque mobile não tem muito storytelling. Né? É, então, aí você precisa pensar no seguinte: existem produtores aqui no Brasil que fazem jogos com storytelling e tal. Não sei, eu não conheço tanto. Tem sim, mas eu não conheço tantos. Né? É, mas ir atrás, né? Ir atrás dessas produtoras. Né? Mas eu acho que além de qualquer coisa, assim, do que você vai fazer, se você vai fazer faculdade, se não vai fazer, você realmente enxergar o que você quer e focar nisso, sabe? E colocar esforço nisso. Não negligenciar nada, assim, não ficar pensando, não vou conseguir por isso ou por aquilo. Se é o que você quer, tipo, seja o melhor que você conseguir nisso, sabe? Se é storytelling que você quer fazer, estuda o máximo que você conseguir para ser o melhor possível nisso, sabe? Porque uma hora ou outra vai rolar, sabe? Então, depende mais de você estar bom, de você estar preparado para quando aparecer a oportunidade, do que se vai existir a oportunidade ou não, sabe? Então, e não tem muito como você pensar também no se vai ter oportunidade, porque senão você vai ficar parado, você não vai fazer, tem que fazer. Então você tem que fazer como se você já tivesse a oportunidade, sabe? Não tem que fazer. Cara, tipo. Pode. E aí o caminho é trabalhar, sei lá, de repente com jogos mais indie, né? Tem um mercado indie também de games, né? Que é bem legal, que eu acho bem legal também. Se juntar com a galera, participar de game jams que tem aqui no Brasil, né? E já colocar mais esse lance do storytelling, ver também o que acontece, como é feito no game, né? Então
tá inserido, né? Tentar se inserir, né? Na minha época, quando eu comecei a estudar, eu não tinha muito contato com pessoas da área. Eu comecei a, quando eu consegui, né, ter internet em casa, porque eu demorei muito tempo também para ter internet em casa, quando eu consegui também a internet de escada e tal, eu entrava muito em fóruns, né, de computação gráfica, tanto aqui do Brasil quanto de fora, né. Então você começa a ver muita coisa, ver as pessoas falando, ver o que está acontecendo, né, se informar, aprender, perguntar, saca, não ter vergonha de perguntar, igual você está fazendo, saca. É, eu tive um pouco de dificuldade de fazer isso, assim, de procurar as pessoas. Acho que por isso que eu demorei tanto tempo de conseguir. Né? Eu falei, né? Eu demorei, sei lá, mais de 10 anos para conseguir entrar desde quando eu comecei a estudar, por conta própria, computação gráfica. Mas quando eu comecei a realmente colocar a cara, dar a cara a tapa, e aí começou a acontecer mesmo, né? Comecei a procurar as pessoas, tá? Então, tem que se inserir, tem que se enfiar mesmo no meio, sem medo, sem vergonha. Até porque você tem 17 anos, né? Tem uma vida inteira aí pela frente. Né? Inclusive, você pode mudar no meio do caminho de ideia, sabe? Do que você quer. De repente, você, no meio do caminho, você acha outra coisa que você quer fazer, que você goste mais, né? Dentro da área de games, ou até nem Talvez por eu fora vá da pra uma área área. completamente diferente, tipo, E, vai, engenharia, não sei, no meio do caminho. Não sei, eu só vou é, ou se você gosta de cinema. storytelling, de repente você vai para cinema. Eu Né? conheço de cinema, eu Entendeu? conheço uma galera que trabalha nessa área, tipo, games e cinema. Tem alguns pontos em comum, mas são áreas bem diferentes na prática. Tipo, é, Então, é sim. entretenimento, né? É a vida diferente. Né? Beleza, cara. É, Eu acho que tá só muito. antes que já a entrevista tá alongando bastante, aí você tem uma última fala pra galera que vai assistir a gente? Ou ouvir a gente, não sei. Cara, eu acho que o que eu poderia falar é isso, sabe? Se você tá afim, né, de fazer alguma coisa e de repente está inseguro por qualquer questão, seja dificuldade financeira, seja dificuldade de saber se é possível, se vai ter oportunidade, se é capaz ou não, tipo, vai e faz, sabe? Vai estudar. Hoje tem muito material na internet de graça, sabe? Muito acesso à informação. Então não dá para desperdiçar essa informação, ficar vendo besteira na internet, sabe? Porque às vezes a galera passa muito tempo também na internet vendo coisas que não acrescentem nada, sabe? Então, tentar aproveitar. Não que você não possa ver né, besteira, assim, né? Perder um pouco de tempo. Mas a galera fica muito, eu vejo isso, eu percebo isso, principalmente na galera mais nova, assim, né? Vai ficar muito tempo, saca, no Instagram, no Facebook, nesse TikTok da vida aí. Então, sei lá, aproveitar mais esse acesso à informação para a seu favor, saca? Para poder aprender um pouco mais, descobrir coisa nova e estudar mesmo, saca? Não depender muito do só da escola, do ficar passivo, saca? Nessa questão de aprender, saca? Ser um pouco mais ativo nessa questão de ir atrás do conhecimento, Uhum. porque faz toda a diferença. Beleza, então. Acho que é isso. Vou encerrar aqui. Obrigado